Vamos direto ao ponto. Hoje, o nosso foco é um perfil de personalidade que não pede licença. É sobre força, sobre um desejo assim visceral de estar no controle e um senso de justiça que não tolera rodeio. Exatamente. A missão aqui é dissecar essa energia, entender de onde ela vem, qual é o seu propósito e, o mais importante, como essa potência toda pode ser usada não só para lutar, mas para construir, para equilibrar. Exato. A gente vai analisar o que no Enneagrama é conhecido como tipo 8, o poderoso, ou o desafiador. Mas assim, a ideia é ir muito além dos rótulos, né? Claro. O objetivo é entender a mecânica por trás dessa força. Não é só sobre ser forte, mas sobre por que essa força se tornou a principal ferramenta de sobrevivência. E como, ao entender isso, é possível sair de um modo de combate constante para uma expressão de poder muito mais íntegra, mais consciente. Certo. Então, para quem está ouvindo, como identificar essa energia no mundo real? As fontes descrevem pessoas do tipo 8 como autoconfiantes, firmes, assertivas. E a inteligência delas é prática, é voltada para a ação. Se tem um problema, a questão é, ok, o que a gente vai fazer a respeito agora? E o estilo de comunicação É um reflexo disso, é direto, sem filtro. Eles não estão preocupados com a diplomacia, mas com a verdade. A verdade como eles a enxergam, claro. é uma comunicação que pode ser vista como confrontadora, né? Pode. Porque vai direto ao ponto, sem floreio. Eles dizem o que pensam e, na verdade, esperam que todo mundo faça o mesmo. Tem uma frase nas fontes que eu achei muito, muito forte. E resume bem essa postura. Qual? Não pedem licença para entrar. Elas chegam e tomam o seu lugar. É uma energia que ocupa espaço, que naturalmente assume a liderança. Mas o que alimenta essa necessidade de intensidade? O que está por baixo dessa armadura toda? Aí a gente entra no motor central do tipo 8, que é a sua paixão, a luxúria. E é super importante a gente entender esse conceito direito. Certo. Não é só no sentido sexual. Não, de jeito nenhum. É algo muito mais amplo. É uma fome por intensidade, um desejo por mais vida, mais estímulo, mais desafio, mais sabor. É uma busca constante por experiências que os façam sentir vivos, potentes. Interessante. O autor Cláudio Naranjo define isso de um jeito brilhante. Ele fala que é o prazer em lutar pelo prazer. Gostei dessa definição. É como se a vida para ser vida precisasse ser sentida no volume máximo. O exemplo do bolo que uma das fontes usa é perfeito para isso. Não se trata só de provar um pedaço. Exatamente. Se trata de dar uma mordida enorme, se lambuzar, sentir a textura, o açúcar, a experiência completa. Qualquer coisa morna, contida ou pela metade é tipo uma afronta à própria existência. E essa fome de intensidade, ela acaba moldando a visão de mundo. Totalmente. O que nos leva à sua fixação mental. Que as fontes chamam de vingança. É um termo pesado. Isso quer dizer que são pessoas vingativas? Então, não necessariamente no sentido de passar anos planejando algo, sabe? A vingança aqui é uma visão de mundo. É tipo um sistema operacional. Como assim? É a crença de que o universo opera sob a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A ideia é que o mundo é um lugar duro, que vai explorar e maltratar quem for fraco. Portanto, a justiça não é algo que se espera. É algo que se faz. Isso, se alguém te prejudica, você precisa reequilibrar a balança, imediatamente. Eles se veem como agentes dessa justiça direta, garantindo que aqui se faz, aqui se paga. Ok, essa imagem é muito clara. Uma força movida pela intensidade e uma visão de mundo onde a justiça precisa ser imposta. Mas isso me leva à pergunta central. Por quê? Por que essa necessidade de ser sempre forte, de nunca baixar a guarda? Uma armadura tão pesada não se constrói por acaso. De jeito nenhum. E a resposta está quase sempre na história de origem, no que a gente chama de criança ferida do tipo 8. A criança ferida. Essa criança, em geral, cresceu num ambiente onde a vulnerabilidade era perigosa. Um ambiente de dureza, às vezes de opressão, onde a força era a única moeda de valor. Ser forte era incentivado, aplaudido. E ser fraco? Ser fraco, sensível ou vulnerável era motivo de punição,
de desprezo, ou era visto como um convite para ser passado para trás. Nossa, isso é brutal. Então essa criança aprendeu da maneira mais difícil que para sobreviver, para ser respeitada ou simplesmente para não ser esmagada, ela precisava se tornar onipotente. Exatamente. A vulnerabilidade se tornou sinônimo de dor. A equação que se forma na cabeça dela é: se eu for fraco, serei injustiçado. Se eu for vulnerável, serei enganado. Portanto, eu nunca mais serei fraco. As fontes dão exemplos de frases que essa criança pode ter ouvido, né? Coisas que cimentaram essa visão de mundo. Sim, e são frases que, infelizmente, ecoam muito na nossa cultura. Que tipo de frases? Homem não chora. Ou a clássica: se apanhar na rua, quando chegar em casa vai apanhar de novo. Ou ainda a máxima: o mundo só é duro para quem é mole. Putz, cada uma dessas frases é um tijolo no muro que essa criança constrói ao redor de si mesma. Isso, ela internaliza que a sensibilidade é um defeito e que a força é a única virtude que importa. E para manter esse muro de pé, imagino que seja preciso um esforço enorme. Como essa pessoa sustenta essa imagem de força inabalável o tempo todo? Através de um poderoso mecanismo de defesa: a negação. E é uma negação que opera em múltiplos níveis, muitas vezes de forma inconsciente. Em que sentido? Primeiro, a pessoa nega as próprias fraquezas e limitações. Ela nega o cansaço, empurrando o corpo até o limite. Nega a doença, dizendo é só uma gripezinha. Nega que cometeu um erro ou que não sabe fazer algo. Admitir qualquer uma dessas coisas seria... Admitir uma rachadura na armadura. Perfeito, mas essa negação não para por aí. Ela se estende aos outros, certo? Sim, e esse é um ponto crucial. A pessoa também nega o impacto que sua intensidade e sua força causam nas pessoas ao redor. Na cabeça dela, ela está sendo apenas direta, honesta, prática. Ela não percebe que pode estar intimidando. Exato. Ela pode não perceber que sua energia intimida, magoa ou silencia os outros. É uma negação que a protege de entrar em contato com a vulnerabilidade alheia, porque isso a forçaria a olhar para sua própria vulnerabilidade. É um mecanismo de autoproteção muito eficaz, mas que pode gerar um rastro de relacionamentos danificados. Fico imaginando como essa energia toda se aplica em contextos diferentes. Uma pessoa com esse perfil que precisa focar em sobreviver financeiramente deve ser bem diferente de outra que lidera um movimento social, por exemplo. A intensidade vai para lugares diferentes. Excelente pergunta. E a resposta é sim. É aqui que os 3 subtipos do Eneagrama nos ajudam a entender as nuances. A energia da luxúria, essa fome por intensidade, é canalizada de maneiras muito distintas. Começando pelo subtipo de conservação, Que as fontes chamam de o sobrevivente. O que significa na prática? Significa que a energia é toda voltada para a satisfação das próprias necessidades, de forma pragmática e, muitas vezes, egoísta. É um mestre da negociação do toma lá, dá cá. Ele sabe como conseguir o que quer, como garantir seus recursos e como sobreviver nas situações mais adversas. É muito focado na ação, fala pouco e age muito. Uma das fontes usa o arquétipo do vendedor de carros usados, mas isso pode soar um pouco pejorativo. Só um pouco. Como a gente diferencia essa energia de simplesmente alguém que é pragmático e bom de negócios? A diferença está na intensidade e na mentalidade de sobrevivência. Não é só sobre ser bom em negócios, é sobre uma necessidade de garantir o seu quinhão a todo custo. Uma crença de que se ele não pegar, outro vai. Há um foco implacável em obter vantagem material e segurança. Entendi. O poder a serviço do eu preciso sobreviver e ter o que é meu. Isso. E como isso muda no subtipo social? O social é movido pela cumplicidade ou solidariedade. Aqui, a força e a agressividade são colocadas a serviço de proteger os seus. A tribo. A tribo, a família, o grupo, a causa. A agressividade surge como uma forma de lealdade para defender os injustiçados que ele considera parte do seu clã. É a rebeldia direcionada contra a autoridade ou o sistema que ameaça seu grupo. É a energia do protetor, do padrinho, da madrinha, que diz: mexeu com um dos meus, mexeu comigo. Então, enquanto conservação
protege a si mesmo, o social protege o grupo. São focos bem diferentes. E o sexual? Pelas descrições, parece ser o mais magnético e explosivo dos três. Sem dúvida. O subtipo sexual é o mais rebelde, provocador e carismático. Aqui, a intensidade é toda canalizada para os relacionamentos um a um. A palavra-chave é posse ou fascinação. Posse. Ele busca possuir e dominar a atenção e a energia do outro. Usa o poder da sedução, do carisma e da provocação para ser o centro da cena. É o mais emocional, o mais passional e também o que tem uma tendência maior a desafiar abertamente as normas sociais. A lógica é: eu quero te possuir, te conquistar e o mundo que se dane. Temos então essa armadura, essa energia avassaladora, usada para sobreviver, para proteger a tribo ou para dominar o outro. A questão que não quer calar é: como se encontra equilíbrio nisso tudo? Como usar essa força de uma maneira que não seja puramente reativa e defensiva? Esse é o caminho do desenvolvimento, e ele envolve olhar para as conexões do Eneagrama. Primeiro, é importante entender o que acontece sob pressão. Quando as coisas apertam. Isso, quando as estratégias de controle do tipo 8 falham, quando ele se sente acuado, ele se move na direção das características menos saudáveis do tipo 5, o observador. O que é um paradoxo enorme. A pessoa que é toda ação, quando o mundo aperta, se retira para a teoria e para o isolamento. Exatamente esse o paradoxo. Aquela figura expansiva que ocupa todo o espaço, de repente se retrai. Ele se isola, torna-se frio, distante, cerebral. Ele para de agir e começa a observar, a planejar, a acumular recursos, desconfiando ainda mais do mundo. É uma retirada estratégica. É, uma contração para a Torre de Marfim, onde ele se sente seguro, mas desconectado da vida e do seu poder de ação. Ok, esse é o caminho do estresse. Qual é a saída? Para onde ele deve olhar para crescer? O caminho da integração, o ponto de segurança, leva o 8 a incorporar as qualidades saudáveis do tipo 2, o ajudante. E é aqui que acontece a grande transformação. O que significa sair de um poder que controla para um poder que serve, que cuida? Precisamente. Significa aprender a usar toda aquela força imensa, não para dominar ou se proteger, mas para apoiar e proteger os outros a partir de um lugar de empatia e coração aberto. É um movimento de se permitir finalmente sentir a própria vulnerabilidade, de abrir mão da necessidade de controlar tudo e todos. É conectar-se genuinamente com as necessidades dos outros, sem que isso seja uma transação de poder, sabe? Sem esperar algo em troca. Então, aqui está a chave. Não se trata de deixar de ser forte. Pelo contrário. Isso mesmo. Trata-se de redefinir o que é a verdadeira força. É a diferença entre a força que impõe e a força que acolhe. A força que domina e a força que protege. E essa é a jornada da paixão para a virtude. A paixão do 8, como a gente viu, é a luxúria, essa busca incessante por intensidade. A virtude a ser desenvolvida, o antídoto, é a inocência. Inocência? Isso soa como o exato oposto de tudo que a gente descreveu. Para uma personalidade forjada na dureza e na desconfiança, falar em inocência parece quase um insulto. E é por isso que é a virtude. É o ponto de maior desafio e maior crescimento. Mas a inocência aqui não tem nada a ver com ingenuidade ou ser bobo, pelo contrário. Então, o que seria? É fascinante que o caminho de crescimento para o tipo mais desconfiado do Eneagrama seja justamente a inocência. Não é sobre ser ingênuo, mas sobre entender que a desconfiança constante e a armadura pesada consomem uma energia imensa. A verdadeira força seria a coragem de não precisar da armadura o tempo todo. Exato! A inocência, nesse contexto, é a capacidade de escolher confiar. De olhar para a realidade sem o filtro do cinismo, sem a certeza de que todo mundo quer levar vantagem. É se relacionar com o outro a partir de um lugar de abertura, reconhecendo que a sua verdade não é a única que existe. É uma economia de energia. É uma economia de energia para focar no que realmente importa. É, em essência, baixar as armas, não por fraqueza, mas por uma escolha consciente de poder. Então, para resumir,
A jornada do tipo 8 é sair de uma visão de mundo que é um campo de batalha, que exige controle absoluto e uma armadura forjada na dor, para um caminho de integração onde o verdadeiro poder se revela. Um poder que não tem medo de aliar a força com a vulnerabilidade, que entende que proteger os outros com o coração aberto é um ato de força maior que qualquer dominação. É a transformação do controle em confiança. Isso nos deixa com uma reflexão final. Para uma personalidade que se define pela força e pelo controle, o que aconteceria se o maior ato de poder não fosse impor a sua vontade, mas sim escolher, conscientemente confiar e se mostrar vulnerável?